Santo és o teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Convido a abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão NVI. Amém, irmãos? Apocalipse 5, verso 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Assentados, irmãos. Para nós entendermos o que João está relatando no capítulo 5 do livro de Apocalipse, eu quero voltar um pouquinho falando de João. João foi um apóstolo de Cristo. E João estava na ilha de Pátmos, ele era prisioneiro, ele estava ali vivendo um castigo. Mas Deus visita João e leva João a compreender a eternidade, a compreender os mistérios de Deus, a compreender muitas vezes o que eu e você não compreendemos. João viu o que nós não vimos. João, então, ali, ele é levado aos céus, e nós vemos no capítulo 1 do livro de Apocalipse, que João, é explicado a ele o que ele ia ver. Era explicado a João o que ele ia passar, o que ele ia assistir. Então, no primeiro momento do livro de João, ele vê Jesus glorificado. Ele conhece Jesus glorificado, ele tem esse privilégio de ver Jesus. Ele narra Jesus aqui, algo maravilhoso. Depois, no capítulo 2, no capítulo 1, ele vê Jesus glorificado, ele recebe ali a orientação de escrever as 7 cartas, as igrejas da Ásia. No capítulo 2, ele começa a escrever as 7 cartas, no capítulo 3, ele termina de escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia. No capítulo 4 do Apocalipse, ele é levado ao trono dos céus. E no capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois dessas coisas olhei,
e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo com uma trombeta, e disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, para os irmãos entenderem aqui, João, então, ele é levado aos céus, para ele entender, para ele conhecer o que deve acontecer depois dessas coisas. E no capítulo 5, narra a questão do livro selado com 7 selos. E o capítulo 5 vai narrar, irmãos, algo que o homem vai desfrutar. É um diálogo aqui. João está vendo algo acontecer, não na ilha de Pátimo, mas João está vendo algo acontecer na eternidade. Ele está vendo o que vai acontecer na eternidade. E eu quero abrir uma pausa aqui, um parênteses nisso aqui, porque a Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós sabemos que a vida tem início e fim. Nós sabemos disso. Você tem início e fim da sua vida. E aí eu quero fazer uma pergunta. Uma certeza nós temos: todos nós teremos um fim. A certeza que nós temos. A pergunta que eu faço é: como será o seu fim? Você já parou para pensar nisso? Como será o seu fim? Então, como caminha, para onde caminha a história da sua vida? Para onde caminha a história de você? O que vai acontecer? Eu quero dizer para você que a história da nossa vida, a história do mundo, a história da humanidade, não está no controle de homens, mas tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo está no controle de Deus. Deus determina segundo a sua vontade todas as coisas. Nós não temos controle de nada. Eu pergunto: qual controle você tem sobre a sua vida daqui a 15 minutos? Você pode criar planos. Daqui, quando acabar o culto, eu vou parar numa hamburgueria para comer um hambúrguer. Quando acabar o culto, eu vou para casa descansar. Amanhã eu tenho compromisso. Você pode fazer plano, mas eu pergunto: qual controle você tem de isso acontecer? Qual a certeza que você tem dessas coisas acontecerem? Obrigado, meu irmão. Então nós precisamos entender que o mundo, a minha vida, a tua vida está sob o controle de Deus. A nossa vida não está sob o controle dos homens, da história, de alguém poderoso. Não, a nossa vida está no controle de Deus. Não são os homens que vão definir o futuro. A nossa vida está no controle de Deus. E João aqui no capítulo 5, ele está dizendo aqui, ele está vendo aqui que toda a história, ela tem um objetivo, todo plano tem um propósito. E ele está presenciando isso na eternidade. A nossa vida, ela não está solta de qualquer maneira, que eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero. A nossa vida não está jogada para um lado para que nós venhamos ser levados de um lado para o outro. A nossa vida não está à deriva diante das circunstâncias que o mundo impõe. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja, nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Deus está no controle. Nós não caminhamos por um acaso. E eu volto a perguntar: qual será o nosso fim? Qual será o seu fim? Você caminha para onde? Aonde nós estamos caminhando? E aqui, nesse texto aqui, irmãos, é interessante, você pode dizer: pastor, mas o que tem a ver o meu futuro, a minha vida com o texto de Apocalipse 5? Você vai ver que Apocalipse 5 relata o projeto, o plano de Deus para você. O plano de Deus para mim. E no capítulo 5, a visão que João tem, ele vê na mão direita
daquele que está assentado no trono. Quem está assentado no trono? Deus está assentado no trono. Ele vê na mão direita de um livro em formato de rolo, escrito em ambos os lados, mas esse livro estava selado. E aí eu fui pesquisar o que seria esse livro, e muitos autores, teólogos, estudiosos da palavra, diz que nesse livro está ali todos os decretos de Deus. Então estava na mão de Deus tudo, a história, o livro estava ali, todo o decreto de Deus, toda a autoridade de Deus. E esse livro tinha que ser aberto, porque se ficasse lacrado, não seria revelado ao homem o projeto de Deus. E é importante para nós entendermos isso, que na eternidade não tem tempo. Na eternidade não tem passado e futuro, é eterno. E João então vê essa cena e ele vê um anjo poderoso proclamando em alta voz. Então tinha um anjo ali poderoso, algumas traduções dizem que é um ancião, mas havia alguém ali proclamando: quem é digno de abrir os livros? Quem é digno de romper os selos? Havia essa pergunta ali. E é interessante que o livro está selado. E João, vendo essa pergunta, João esperava que alguém se prontificasse para abrir o livro. Mas diz o texto que, no verso 3, mas não havia ninguém, nem no céu. Então, olha que interessante, mas pastor, nem no céu, o texto diz que nem no céu não havia ninguém. Então, às vezes, você acha que um anjo vai poder resolver o teu problema. Você acha que um apóstolo do passado vai resolver teu problema. Não, a Bíblia deixa claro que ninguém no céu tinha condição de abrir o livro. João ouve aquilo, mas não havia ninguém nem no céu, nem na terra. Às vezes nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, nosso futuro em homens, mas a Bíblia está dizendo que nem na terra ninguém é digno de abrir o livro. E o texto continua dizendo, nem debaixo da terra. Eu quero dizer que nem Satanás, nem as potestades malignas têm condição de desatar o livro. E o texto continua dizendo, não tinha ninguém nem que pudesse abrir ou sequer olhar para ele. João agora narra que eu chorava muito. E é interessante que quando João ele expressa eu chorava muito, por que João chorava? Porque no capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, Deus está dizendo para ele ali, o Senhor está dizendo para ele que vai mostrar as coisas que hão de acontecer. E João, quando vê que o livro está selado e ninguém é digno de abrir o livro, ele chora porque toda a esperança de conhecer aquilo que Deus havia falado, no olhar dele, ninguém conseguia abrir o livro. O choro de João representa aqui a impotência do homem, de não poder fazer nada para a sua vida, para a sua salvação, de não poder fazer nada para ele. Nós, por mais que você faça alguma coisa, você não consegue fazer nada para garantir tua salvação. E é interessante que é feita uma comparação com o choro de João, da impotência de João naquele momento, é comparado com a impotência do homem nos dias de hoje. Diante de tanta coisa ruim que a gente vê nesse mundo, nós paramos de frente a uma TV e nós se assustamos de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim que passa. Nós ficamos até para baixo, porque você liga a televisão e só tem notícia ruim, só tem desastre, só tem violência, só tem roubo, só tem maldade. E aquilo vai trazendo um peso, uma angústia, e às vezes o nosso choro é o que vai ser do nosso futuro. O que vai ser do futuro dos seus filhos? O que vai ser do futuro dos seus netos? Diante de uma sociedade que o amor se esfria, que a violência aumenta, é homem matando homem, é pai matando filho, é filho matando pai. Diante de que as drogas se tornaram algo tão comum numa sociedade que tudo é livre, tudo pode.
O que nós podemos fazer diante disso? É o mesmo sentimento de impotência que João tinha ali. É o sentimento que nós temos diante de um mundo violento, diante de um mundo de guerra, diante de um mundo de dificuldade. A nossa reação é: quem pode resolver essas coisas? Quem pode pôr fim a essas coisas? Quem pode trazer paz para o homem? Quem pode trazer paz para a humanidade? João chorava. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Era o choro de João. Mas é interessante que no verso 5, então um dos anciãos disse a João: não chores. Irmãos, quando você lê essa mensagem, você imagina João no meio daquele lugar maravilhoso, contemplando o trono de Deus, um livro na mão selado, e João olhando para ver que alguém era digno, e ele chorando, ele vendo ali que não tinha solução, a limitação do homem é muito grande, e ele escuta uma voz dizendo: não chores. E a mesma voz que fala: João, não chores, hoje nós temos o Espírito Santo que fala para nós: não chores. Sabe por quê? Há um Consolador. Não chore, sabe por quê? Porque tem uma saída. Não chore, sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós. João não estava entendendo nada quando fala: não chores. E quando fala não chores, ao mesmo tempo que fala não chores, apresenta a ele uma coisa: eis aqui o leão da tribo de Judá. Meu irmão, que coisa maravilhosa! Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha jeito, aquilo que não tinha ninguém. Não havia digno ali, agora o digno é encontrado. Quem é o digno? É o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, que venceu. Quando João ele ouve isso, ele levanta a cabeça e diz o texto que ele viu um cordeiro. Veja que primeiro ele vê um leão, ele fala assim: eis que o leão venceu, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois, a referência não é de um leão, é de um cordeiro. E o texto diz: depois eu vi um cordeiro. Então, olha que interessante aqui. Aquilo que nós não tínhamos mais esperança, que o homem não tinha mais esperança, o livro estava selado. Eis o leão da tribo de Judá. E aí, irmãos, o leão da tribo de Judá fala daquilo que vai trazer solução para os nossos problemas. O leão da tribo de Judá é aquele que vai botar um basta na angústia. O leão da tribo de Judá é aquele que vai pagar o preço pelo nosso pecado. Eis aí o leão da tribo de Judá. A resposta foi dada. O digno procurado agora é o digno encontrado. E é muito interessante que a solução da história, a solução da humanidade, a solução do nosso futuro, a solução da nossa vida está em Cristo Jesus. A história está na mão de Jesus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, Ele tem a chave da interpretação. Ele venceu para abrir o livro, e o texto diz que depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Está falando de quem aqui? Jesus, irmãos. Parecia ter estado morto. Sabe por que parecia? Porque no 3º dia ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Parecia ter estado morto. Ele estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Lá em Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus. Ele se aproximou e recebeu de quem estava sentado no trono. Ele recebeu o livro. Deus entregou o livro na mão do Cordeiro. Deus entregou o livro ao leão da tribo de Judá. E quando, irmãos, ele recebeu o livro, houve um culto no céu. O texto diz que ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E sabe qual o canto que eles cantavam? Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Só Jesus é digno de receber o livro. Só Jesus é digno de abrir os selos. Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a adoração aqui é pelo sacrifício de Cristo. Ele morreu, e quando ele morre, ressuscita, ele morreu com um propósito de pagar um preço pelo nosso pecado. E agora, ele glorificado na eternidade, ele é digno de abrir o livro. E aí, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, porque tem a figura do cordeiro e tem a figura do leão. O texto fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele é apresentado como o Messias, o vencedor, mas antes de ser apresentado como Messias, o vencedor, ele foi apresentado ao mundo como Messias, o sofredor. Antes de ser apresentado como o leão, ele é apresentado como cordeiro. E como cordeiro, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele morreu por nós. E aí nós vamos falar então por que fala cordeiro e leão? Qual o significado disso? Nós vamos começar a falar do cordeiro. O cordeiro, nós entendemos que no Velho Testamento inteiro nós vamos ver a figura do cordeiro sendo sacrificado para perdão de pecados. Nós vamos verificar isso. E é interessante que nós vemos o cordeiro sendo sacrificado para salvar uma pessoa. Projeta, por favor, para mim, Gênesis 22, verso 13. Diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu uma tradução carneiro, outra tradução cordeiro, preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de quem? Seu filho. Então nós temos aqui a figura do cordeiro substituindo o filho de Abraão ia ser sacrificado, Isaque ia ser sacrificado. Quando Abraão levanta o cutelo, uma voz fala: não faças tal. E ele olha, está um cordeiro, e o cordeiro estava preso. Abraão vai lá, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, e Isaque ali é salvo. Então nós vemos a ação, o cordeiro ali sendo morto para salvar uma pessoa. Agora o cordeiro também foi morto para salvar uma família. Vamos abrir em Êxodo 12, do verso 3 até o 13. Diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer.
O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, dos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então nós vemos aqui a figura do cordeiro. Mais uma vez, o cordeiro é morto, o seu sangue é sinal nas portas, e ali no verso 13 fala bem claro: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando o anjo passar, quando for ferir o Egito. Enquanto havia dores, choro, lamentação no Egito, porque não havia o cordeiro sacrificado, na casa dos filhos de Israel havia o sinal do sangue, havia vida, havia paz, havia livramento de morte. Então nós vemos na palavra mais uma vez o cordeiro agora não salvando uma vida, mas salvando famílias. Mas o mesmo cordeiro, a simbologia do cordeiro continua. João capítulo 1, verso 26 e 29. João capítulo 1, verso 26 e 29 diz assim: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis quem? Eis quem? O Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. Agora o Cordeiro não está salvando aqui uma vida, o Cordeiro não está tirando o pecado de uma família, o Cordeiro agora tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi através desse Cordeiro que foi sacrificado na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, que morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, que nós estamos aqui hoje para render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não por merecimento nosso, não por merecimento seu, não por merecimento meu, mas pela grande misericórdia e amor de Deus, Ele nos alcançou. Então nós temos a figura do Cordeiro, e a figura do Cordeiro é relatada aqui como aquele que se entrega, aquele que vai pagar um preço. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está bem claro isso. A figura do Cordeiro aqui é identificada para substituir eu e você. Agora, quando fala do leão, eu digo para os irmãos: um leão se deixa se sacrificado fácil? Sim ou não? Não. Quando se fala do leão, quando você, imagine que aqui tem um cordeiro, você ficaria com medo do cordeiro? De cabrito até poderia ter, dar chifrada para lá, cabeçada para cá, agora de cordeiro não. Agora, se tem um leão aqui, você ficaria calmo? Não. Então, quando fala, em Apocalipse, quando fala, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá,
Ele não fala de um cordeiro, daquele que morreu, não. Está falando de alguém que tem autoridade para abrir o livro, de alguém que tem autoridade para trazer um juízo. Lá em Gênesis, no capítulo 49 de Gênesis, vai dizer por que Jesus é reconhecido como leão da tribo de Judá. Porque houve uma profecia que diz assim, Gênesis 49, verso 8 ao 10, Judá, teus irmãos te louvarão, e tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem o despertará. Então veja que há uma promessa de Judá, é tido como leão. Há uma promessa de Judá que venha o rei Davi. Há uma promessa de Judá que venha Jesus, da descendência de Judá. Por isso que Jesus é tido como leão da tribo de Judá. E aí nós temos então o leão como alguém que vai trazer juízo, alguém que vai trazer sentença, alguém que vai trazer uma... Não tem brincadeira com o leão, irmãos. Você pode alisar a cabeça de uma ovelha, mas não alisa a cabeça de um leão. Não dá, não tem como. Ah, pastor, mas mostra na televisão aqueles leão que as pessoas passam a mão por cima, dopam um bicho. Um leão no seu habitat natural, quando ele ruge, tu já foge. Alguém aqui já ouviu um rugido de um leão? Dá medo, irmãos. Dá medo. E aí, irmãos, por que compara Jesus como leão da tribo de Judá? E agora nós vamos ver o profeta Amós falando do Senhor como leão. Veja que no livro de Amós, no capítulo 1, nós vamos ver Amós se referindo ao Senhor como leão. Mas por que o profeta Amós se refere ao Senhor como leão? Voltando naquele período, Amós foi um profeta que estava profetizando a respeito que Israel havia se desviado da presença de Deus. Israel havia pecado, Israel havia levantado outros deuses, haviam reis em Israel que não eram fiéis a Deus. Havia o reino do norte e o reino do sul, tinham reinos ali que durante gerações e gerações foram infiéis a Deus. E Deus então levanta profetas para corrigir, para tratar, para tentar alcançar aquele povo. E um dos profetas era Amós. O povo, que estava vivendo ali uma religiosidade. O povo estava vivendo assim, eu vou no templo, sacrifico, eu vou no templo, ali faço a minha oferta, mas eu continuo pecando, eu continuo fazendo o que é errado. É uma religião. Por que religião? Porque religião não confronta, religião não transforma. Agora, quando nós temos um encontro com o leão da tribo de Judá, quando nós temos um encontro com o Cordeiro de Deus, ele transforma a nossa vida, ele muda, nós somos transformados. E é interessante que Amós, então, ele diz no capítulo 1, verso 2, e ele disse, o Senhor ruge de Sião, e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha todo o Carmelo. Ele está se referindo aqui ao Senhor como leão. Ele está trazendo aqui salvação. Salvação trouxe o Cordeiro. Ele está trazendo aqui, sabe o quê? Um juízo, uma sentença. Meu irmão, não brinque com as coisas de Deus, porque há um juízo. Não brinque de igreja. Não brinque de ser crente, porque há um juízo. O Cordeiro morreu por ti. O Cordeiro pagou um preço. Às vezes você fala assim, o melhor está por vir. Não, o melhor já veio. Jesus Cristo morreu por nós, pagou um preço por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. É o melhor que poderia acontecer na minha vida e na tua vida. Mas agora o texto fala de um leão. No capítulo 3, verso 2 de Amós, continua dizendo, capítulo 3, verso 2, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Deus está falando para Israel, eu escolhi vocês, mas vou castigar vocês, porque não ouviram. Verso 3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta
se não apanhou presa alguma? É uma pergunta. O leão vai rugir se ele não pegou a presa? Sim ou não? Vocês já viram aqueles documentários no Discovery? Como é que o leão vai caçar? Ele só vai observando, meu irmão. A hora que ele ataca, ele pega a presa. Enquanto ele não pega a presa, ele não ruge. Porque se ele rugir, espanta. Então ele vai, fica observando, ataca, pega a presa, aí o leão ruge. Por isso que a pergunta que Amós faz é: o leão ruge na floresta se não apanhou a presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Ele está fazendo aqui uma reflexão. Pode passar? Passa para o verso 8, por favor, do capítulo 3. O leão rugiu, quem não o temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Amós está dizendo aqui, eu estou falando o que o Senhor mandou falar. O Senhor está rugindo como leão. Ele vai tratar com a sua igreja. Ele vai tratar com aquele que está brincando de ser cristão. Ele vai tratar com aquele que está levando as coisas na brincadeira, um pé na igreja, um pé no mundo. Aqueles que acham que está tudo certo. Não, virá uma sentença, virá um juízo. Jesus, ele veio como cordeiro, morreu na cruz como cordeiro. Mas agora, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aí, irmãos, é uma palavra para nós. O Senhor trará juízo como leão. Nós vamos encerrar e eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Os irmãos podem subir aqui para cantar. Há um louvor que diz assim: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Está falando de Jesus, mas de um Jesus não cordeiro, de um Jesus de juízo. E aí, o coro desse louvor fala: que ruja o leão. Aí nós cantamos assim: que ruja o leão, né? Todo feliz, né? Está preparado para o leão rugir? Como é que está a tua vida? Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou? Porque fala, que ruja o leão, que a terra estremeça. Meu irmão, se rugir o leão, tu não estiver na fé, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão, que a terra estremeça diante de toda a majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Mas tem um texto que diz assim: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade não é pecado. Iniquidade é um pecado que eu sei que é pecado, e eu faço sabendo que é pecado. A palavra de Deus fala lá em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possas ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Ah, pastor, eu estou vivendo uma vida difícil, Deus não me responde. Meu irmão, se livra da iniquidade, porque a palavra de Deus fala que a mão do Senhor está estendida. Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar. Se livra da iniquidade, se livra do pecado, se liberta disso, porque você tem autoridade de Deus para isso. O Cordeiro morreu por mim, morreu por você, para nos dar essa autoridade. Nós não somos mais escravos do pecado. Você não precisa carregar esse jugo, esse medo, não. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro vivo que desceu do céu, Ele pagou o preço por mim e por você, para nos libertar da mão de Satanás, para nos libertar do vício, para nos libertar de tudo que faz mal. Ele nos dá condição de sermos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não espere o dia do leão rugir para você consertar a tua vida.
Não espere o dia do juízo para você olhar para trás e falar: ah, Senhor, eu ouvi isso, mas não deu tempo. Não, o tempo é hoje, o tempo é agora. Que você possa colocar a tua vida diante de Deus. Senhor, quebra meu coração duro, quebra, Senhor, esse desejo carnal, quebra, Senhor, tudo que não glorifica o teu nome. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, eu quero desfrutar do amor do Pai, eu quero sentir, Senhor. A igreja de pé.